né? Então vamos ler o Salmo 137. Coloca seu coração no texto. Além dos olhos, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, contra os edomitas do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia devastadora, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Texto forte, né, meus irmãos? Então, meus queridos, nós estamos vivendo dias muito complicados, né? Eu creio que uma das épocas mais profanas que nós temos é o Carnaval. E para minha tristeza, eu recebi uma postagem, até acho que do grupo de pastores do presbitério e de outros também, de uma, entre aspas, pastora da Igreja Unida, qualquer coisa aí que eu nem guardei, falando sobre o tema da escola de samba, que vai apresentar Jesus com trejeitos gays, feições femininas, corpo feminino e outras coisitas mais. E ela achando maravilhoso, dizendo que é uma forma tremenda de popularizar, de mostrar Cristo como o Senhor de todos, né? Que o buscam e tal. Eu fiquei indignado com isso. Mas os problemas vão além, né? Área política, área moral, espiritual, segurança, saúde. Eu recentemente tive um debate com uma jovem criada na igreja, duas jovens, na verdade, criadas na igreja, que quiseram me, como se diz, contraditar numa postagem que eu fiz falando sobre o absurdo dos pancadões, o que acontece ali, que ali não é lugar de moças cristãs, de jovens cristãos. E ela quis me contraditar, dizendo: eu vou e não tem problema nenhum, eu canto, eu danço e não tem problema nenhum. Eu disse: como não tem problema? E as drogas, a fornicação, o estupro, os roubos, a impiedade, sons altíssimos a noite toda que não deixam pessoas trabalhadoras que precisam descansar, dormir. Você acha isso normal? Sei que a coisa foi enrolando, eu acabei de dando uma dura nela, elas não comentaram mais nada. Nós estamos vivendo uma crise que prenunciam, sim, dias muito piores, frutos de uma nova ordem mundial. A própria polarização política hoje, não se enganem os irmãos, hoje eu ainda falava isso para o meu filho. O grande problema não é quem está no poder.
Na verdade, eu sou sincero, o grande problema não é se quem está no poder é socialista, ou radical de direita ou de esquerda. O grande problema é a imoralidade implantada, é a corrupção como forma de governar. Esse é o grande problema. Porque nós somos cidadãos de bem. Nós conseguiríamos viver, mesmo debaixo de um regime, digamos, ditatorial, como dizem que foi o período militar, que eu não acho que foi ditatorial, mas eu vivia feliz, eu era muito feliz. Eu andava para baixo, para cima, não tinha problema nenhum. Havia uma certa censura, havia, mas a mim não afetou em nada. Né? Então, o aborto sendo aprovado na Argentina, em outros países, os críticos ao aborto sendo criticados, sendo chamados de antiquados, desumanos. Eles dizem que o aborto é uma questão de saúde pública. Os irmãos não se enganem, nós vamos viver dias terríveis e haverá um tempo que a pedofilia vai ser aceita. Não se assustem com o que eu estou dizendo, não sou eu quem digo. Eu li, existe um livro da Casa Editora Presbiteriana muito interessante chamado A Operação do Erro. Quem escreve é um ex-homossexual que hoje é pastor, casado, e ele diz uma coisa ali terrível, e está acontecendo. Ele diz: no dia que as barreiras contra o homossexualismo forem derrubadas, a próxima barreira a ser derrubada é a pedofilia. E já há grupos que defendem isso. Então, vivemos ainda uma corrupção endêmica. Todos os setores da sociedade estão corrompendo. Inclusive nós, se não tomarmos cuidado, somos corruptores quando aceitamos a impiedade. Eu acho que até toquei nesse assunto recentemente, aqui mesmo, quando eu falo de cristãos que entram para trabalhar e pedem aos patrões que demorem para registrá-lo, para que eles acabem de receber o salário desemprego. Né? Isso é corrupção, isso é pecado, pecado grave. Né? Jovens crentes vivendo vidas impuras, como namorados, como noivos. E a igreja muitas vezes parece que está passando a mão sobre isso. Nós podemos ver os caminhões, quando sofrem acidentes no nosso país, são saqueados. Recentemente nós vimos aí uma publicação no YouTube, no Japão, quando um caminhão sofre um acidente, a população ajuda a juntar a mercadoria para que ela seja preservada. Aqui ela é saqueada. Eu tive um problema há uns tempos atrás com um caminhão de cerveja que derramou a carga ali na Elísio Cordeiro, de Siqueira, e o trânsito ficou meio atrapalhado, e tinha um camarada roubando caixas de cerveja com um carro de 250 mil reais, mais ou menos, um carro de luxo. Né? E ele ainda deu risada e disse: não, vamos aproveitar. Então, nós fazemos, muitas vezes, como na escolha de Barrabás, escolhemos bandidos, damos valor a quem não presta, a quem não serve. Agora há pouco eu conversava com o nosso irmão Paulo sobre essas cantoras que tem na atualidade, que ele lembrou que são chamadas de divas. Falta pouco para serem classificadas como prostitutas. São chamadas de divas, e as pessoas aplaudem, as crianças correm atrás, e os pais apoiam a infidelidade, a falta de amor ao próximo, manter certos padrões desde que as nossas necessidades sejam supridas. Agora, eu posso afirmar que uma das características da marca da besta é que as pessoas apostatarão da fé, não os escolhidos, os dissimulados, para continuarem comprando, enchendo suas despensas, porque se não tiver a marca da besta, diz que não poderemos comprar.
Então eles vão aceitar a marca da besta. A mídia corrompida, na época da Copa do Mundo, eu me lembro, quantos bilhões foram gastos na construção de estádios? Bilhões. Pessoas enriqueceram às custas disso, mas as pessoas lotaram os estádios. Lotaram. Eu assumi um compromisso diante de Deus. Eu não gosto de futebol, né? Para mim foi muito fácil. Mas eu e minha família, nós não assistimos nem um jogo da Copa sequer. Nós falamos, eu não vou ser cúmplice desta miséria, dessa barbaridade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Há muitos anos atrás, eu digo há muitos anos, né, eu estou nessa categoria, eu posso dizer. Aliás, eu acabei de cometer um erro de português, viu, irmãos? Perdoem. Não se diz há muitos anos atrás, é há muitos anos, né? Já é passado. Então, havia um livro do Haroldo Hill sobre o louvor, onde o autor, em certo momento, diz que ninguém precisa sair por aí gritando de alegria e dizendo, aleluia, eu tenho um câncer. É hipocrisia dizer isso. É hipocrisia. Né? Nós podemos sim buscar o auxílio de Deus, a esperança. E nós vivemos em alguns casos, vendo o que está acontecendo ao nosso redor, nós ficamos deprimidos. Não é defeito, não. Deprimidos no sentido de nos entristecermos, lamentarmos. Igrejas, chamadas igrejas gays, igrejas ordenando homossexuais, lésbicas, pastores que já foram inclusive presbiterianos, dizendo toda forma de amor é válida. Então, meus irmãos, um dos grandes homens do passado, Hudson Taylor, é um homem tremendo, foi muito usado pelo Espírito Santo. Teve uma época, quando ele estava na China, e triste porque o evangelho não ia para frente de jeito nenhum, ele entrou numa profunda depressão e escreveu para sua irmã dizendo, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais cantar, eu não estou conseguindo nem pregar mais, mas eu ainda confio. E é interessante, se perdermos a confiança, a coisa fica feia. Então meus irmãos, há uma certa hipocrisia evangélica no que onde diz que o crente não fica deprimido, deve estar sempre alegre, etc. Mentira! O apóstolo Paulo ficou deprimido, Elias ficou deprimido, outros homens de Deus ficaram deprimidos. Na história do passado, a grande autora da maior parte dos nossos hinos, Sarah Putnam Calley, morreu louca, demente, principalmente por causa das perseguições que foram o gatilho. Ela foi perdendo a sua sanidade mental. Então, nada mais tolo de se dizer, né, que isso não acontece com o cristão. Acontece sim. O mundo jaz no maligno. E nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, diabólica, mesmo sabendo que somos vitoriosos. E o diabo sabe disso. Jesus venceu na cruz. Jesus é vitorioso. Então, ele vai mexer com quem? Ele vai tentar atrapalhar a igreja do Senhor Jesus. Ele vai tentar atrapalhar, mesmo sabendo que as portas do inferno não prevalecem, ele vai tentar atrapalhar o povo de Deus. Ele vai tentar permitir que na igreja penetrem ideias profanas, blasfemas, práticas profanas, blasfemas. Ele vai tentar. E algumas igrejas têm cedido. Algumas igrejas têm cedido. Nós devemos tomar muito cuidado com os cânticos.
os próprios hinos. Os irmãos pensam que no cantor cristão, no nosso cantai, não tem alguns hinos problemáticos? Tem sim, tem sim. Quando nós cantamos, por exemplo, eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador, tome cuidado, tome cuidado. Os chamados não estão perdidos não, eles ainda talvez não tenham se tocado pelo Espírito Santo, mas não estão perdidos não. Então, esse Salmo 137, ele é impressionante porque ele chega a ser chocante para alguns, principalmente com essa história de bater com criança na pedra, né? Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele fala ao coração. O cativeiro babilônico, também chamado do exílio, ou cativeiro da Babilônia, é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do reino de Judá para a Babilônia, por Nabucodonosor. Segundo, viu? Nabucodonosor II. Então, esse período histórico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, né? Daniel, e a primeira deportação teve início em 598 a.C. Jerusalém é sitiada, né? Aqueles sítios horríveis, o povo ficava sem alimentação, sem água, era saqueada. Uma grande parte da nobreza, os oficiais, militares, os artífices, inclusive o rei, eles são levados para o exílio da Babilônia. Zedequias, tio do rei Joaquim, é nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo. Precisamente 11 anos depois, em resultado de nova revolta no reino de Judá, ocorre a segunda deportação, em 587 a.C., e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo. Então, governando, né, os poucos judeus remanescentes na terra de Judá, os mais pobres, ficou Gedalias, nomeado por Nabucodonosor II. 2 meses depois, Gedalias é assassinado e os poucos habitantes que restavam fogem para o Egito com medo de represália, deixando a terra de Judá. Ex-reino de Judá, efetivamente sem habitantes e suas cidades em ruínas. Então, é certo que o período de cativeiro na Babilônia terminou no primeiro ano do reinado de Ciro, né, segundo 538 antes de Cristo, né, ou 537, após a conquista persa da cidade da Babilônia, em 538. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular Jerusalém, para reconstruir o templo. É uma história bonita, né? O povo estava exilado, longe de sua casa, longe do seu templo, e, consequentemente, do exercício de sua religiosidade. A figura do templo para o judeu era muito importante. Era por demais importante. Para eles tinha um significado supremo da própria presença do Deus vivo, né, da glória de Deus. Então, eles não conseguiam exercer a sua religiosidade, diferente, graças a Deus, de nós hoje, né? Então, conforme preceitos judaicos, o povo estava infeliz, abatido e sofrendo uma tremenda pressão, né? Então, veja bem, o que está acontecendo é o seguinte, que nos ajuda a pensar um pouquinho antes de entrar nos argumentos. Há um experimento laboratorial, curioso, que diz que, e é verdade isso, né? Minha esposa, que é bióloga, ela conhece bem essas coisas. O sapo, eles não têm uma temperatura corporal definida, mas ela flutua, ele vai se adaptando ao ambiente. E que se você pegar um sapo, colocar na água fria e começar a esquentar essa água, ele vai se adaptando, até que ele vai morrer cozido, né? Sem perceber. Então, eu estou usando essa ilustração para dizer para nós que, de certa maneira, nós estamos num caldeirão de água fervente, usando da analogia, e que a água vai sendo aquecida. E o grande risco nosso é não perceber isso, é nos adaptarmos ao que está acontecendo, não é verdade? Foi justamente o que o povo
de Judá, o povo judeu, não quis fazer. Eles não quiseram se acostumar com a situação de exílio, de pobreza, de escravidão, de paganismo, de loucuras pagãs que eles estavam submetidos. Então, o Salmo 137 mostra que o povo de Israel, ele foi submetido a essa situação quando estava exilado, né? Cativos da Babilônia, verso 1, eles foram tentados a esquecer e desprezar sua pátria e a esperança de vê-la restaurada e reabilitada pela fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. De certa maneira, pode se comparar a nós hoje quando nos esquecemos que Jesus vai voltar. E nos esquecemos que se não estivermos aqui, quando Ele voltar, estaremos junto com Ele já na glória. E isso é promessa de Deus, infalível, né? Então, o tom saudosista do Salmo, né, verso 4 e 5, indica que ele foi escrito um bom tempo depois do início do exílio, né? Alguns comentaristas sugerem que sua composição se deu próximo ao final do cativeiro, lá por volta de 539. Então, eu vou meditar com os irmãos sobre as lições do Salmo 137. Né? E o tema da nossa mensagem seria como viver como peregrinos nesse mundo tenebroso. Né? Nós somos peregrinos. Nós somos cidadãos brasileiros ou de outra nacionalidade, mas hoje nós somos cidadãos dos céus. Colossenses 1,13. Nós somos retirados das mãos das potestades, dos filhos da desobediência e transportados para o reino do Filho do seu amor. Né? Então a primeira ação, meus irmãos, é lamentar a condição adversa, verso 1 a 3. Nós temos que lamentar. Não adianta ficar achando bonitinho o que está acontecendo. Aí o camarada vai, senta-se em frente à televisão para assistir os desfiles de carnaval das escolas de samba e diz, nossa, que bonito, não? Pode até ser bonito falando assim em termos de decoração, etc., mas não tem nada de bonito ali. Não tem nada de bonito. Aquilo lá é louvor às potestades do ar. É adoração. É a exposição de um Cristo que não é o Cristo bíblico, como vai acontecer agora. Então, em situações ruins, um mecanismo de defesa que as pessoas possuem é a aceitação. É o caso, por exemplo, e eu não faço uma crítica, hein? De forma nenhuma, ao contrário, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, experimentamos isso em nossas famílias. Hoje está cada vez mais comum. Quando tem pessoas que amamos, que são gays. Né? Eu tenho um caso na família. É uma sobrinha, eu amo profundamente. Né? Nós temos outras sobrinhas que são também fantásticas, como a Larissa e a Letícia, que passaram na USP. Foi uma festa na família, né? Vocês conhecem ela. Mas nós temos uma menina, uma moça, uma senhora já quase, né? Que é homossexual. Eu vou deixar de amá-la? Não, claro que não. E um dia alguém me perguntou, o que você acha disso? Eu disse, o que eu acho, se ela me perguntar, eu vou falar. Com toda certeza. Né? Então, agora, eu não posso dizer assim, não, eu acho bonitinho, está tudo bem. Ah, é uma gracinha. Não, não é uma gracinha, não. É terrível. Ah, meu filho, ele é daquele jeito assim, meio ladrãozinho, né? Mas ele é tão bonzinho, traz dinheiro para casa. Sabe, isso é um negócio inaceitável. Não, a minha filha, meu filho namora essa moça, eles vão casar um dia, né? Até tem uma história engraçada que puseram uma senhora para assistir um casal dançando tango,
E o tango é uma dança muito sensual, né? E perguntaram para ela, o que a senhora acha dessa dança? Ela disse, eu não vejo problema nenhum, eles vão casar mesmo, né? Então, é mais ou menos nessa direção. Então, normalmente é preciso não se conformar com as contingências da vida e buscar, como diz Romanos 12, não vamos nos conformar com este mundo, vamos transformar nossa mente. Então, quando as contingências são frutos de erro, aceitar é terrível. Podemos nos conformar com aquelas dificuldades financeiras, problemas de saúde, mas quando é fruto de erro, nós não podemos nos conformar, gente. Não podemos nos conformar. Seja em que área for. Eu tive uma discussão com um colega que está no seminário, um futuro colega. Ele estava falando sobre dá a quem te pede. E eu estava debatendo com ele. Eu falei, escuta, o cara chega para mim, cheirando a pinga pura, e me pede dinheiro, você acha que eu tenho que dar para ele? Tem, porque ele pediu. Eu falei, não, eu não concordo com isso. Eu não posso concordar com isso. Eu vou alimentar o vício dele? Então nós debatemos um longo tempo, né? Eu não me conformo, eu não posso aceitar. Assim como eu não posso aceitar o meu próprio erro. Aceitar uma vida desregrada, sendo um servo de Deus, aonde isso? Então, esse era o caso dos israelitas, pois estavam exilados por causa do próprio pecado. Eles não podiam culpar ninguém, além deles mesmos. Por isso, olhar para o exílio e não lamentar significava relevar o pecado que cometeram e deixar de buscar restauração. Eles estavam vivendo um período de depressão mesmo, por conta dos seus erros, né? Mas o salmista e seus pares, eles realmente não se conformaram. Eles lamentaram sua condição, olhando para a pátria com saudades. Eles queriam voltar a adorar a Deus no seu templo. Então ali, ao lado dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos, diz, né, e chorávamos ao lembrar de Sião, né? Diante disso, vê-se que para tais judeus a ideia de se tornarem babilônicos, concordarem, não, tudo bem, já que estamos aqui, vamos louvar, vamos tocar para vocês aproveitarem. Não, não vamos. E vamos pendurar as nossas harpas, né? Não era aceitável. O desejo deles era nunca ter deixado Israel, e o fato de ter acontecido exatamente isso era para eles motivo de tristeza. Surpreendentemente, a iniciativa do povo da Babilônia era no sentido oposto. Em vez de fazerem os judeus sofrer como escravos, eles queriam que eles se adaptassem ao regime babilônico, aos deuses babilônicos, e quem sabe um dia eles proporiam, não, vamos tocar essas músicas para louvar o nosso Deus, né? Daí no verso 3 ele diz, né, que os nossos captores nos pediram para entoar canções e os nossos opressores para sermos alegres, dizendo, cantai para nós um dos cânticos de Sião, né? Terrível pensar nisso. Então, meus irmãos, é um negócio meio sério, né? É uma forma de adaptação. Aceite a sua condição, né? Tem um exemplo muito atual dessa aceitação. Vocês já ouviram falar de blocos evangélicos no carnaval? Carros de som com músicas evangélicas e o povo dançando alegremente atrás deles. Isso é uma forma de adaptação. Isso não serve para evangelizar ninguém. Na verdade, serve, acho que, para desevangelizar. Então, é como se os babilônicos lhe dissessem, olha, vamos cantar, vamos nos alegrar, vamos ficar amiguinho, né? Vamos ficar amiguinhos e vamos então
aproveitar a nossa vida. Então, a primeira ação deles foi justamente essa, lamentar a condição adversa. E, meus irmãos, nós temos que fazer isso, sabe? Temos que lamentar, sim. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, o nosso céu, nossa terra é a glória celestial. Nós vivemos aqui, evangelizamos aqui, nos alegramos aqui uns com os outros, temos uma vida, graças a Deus, já podemos antecipar uma certa vivência no céu, mas vamos lamentar o que está acontecendo em torno de nós. Vamos lamentar a mentira, a imoralidade, a blasfêmia, a heresia. Né? A segunda ação foi resistir às pressões do mundo, que é justamente o que eu praticamente acabei de falar agora. Diante daquela sugestão, aos olhos humanos, parecem ser boas, né? O salmista ele prefere manter os princípios da separação do mundo e da santidade em nome do Senhor. Eles dizem, como entoaríamos cânticos do Senhor sobre solo estrangeiro? Sabe, irmãos, eu não sou homofóbico, não sou mesmo. Eu não tenho problema nenhum de evangelizar, de falar do amor de Deus, de ter amizade, por exemplo, com quem é homossexual. Mas eu não posso concordar com isso. Como eu já disse, se a pessoa me perguntar, vai ouvir. Então, não é questão de ser homofóbico ou não. Não é questão de ser preconceituoso. É de ser coerente com a fé que profetizamos. Então, a partir do momento que os cânticos que serviam para cultuar a Deus no templo, em Jerusalém, iam acabar sendo tratados como música deles, populares, né, vamos dizer assim. Seria o descaso. Promoveria a desonra do nome do Senhor. Como é que os irmãos se sentiriam se de repente viesse um grupo aqui e vocês entrassem e eles estavam entoando, usando os nossos instrumentos para entoar música, sei lá, da Anitta, do Cazuza, sei lá mais de quem? Vocês iam ficar ofendidos. Isso não é radicalismo, eu ficaria ofendido. Espera aí, gente. Isso aqui é santo, isso aqui é a casa do Senhor, a minha vida tem que ser santa, eu sou templo do Espírito Santo. Então, é uma ideia inaceitável, e é tão inaceitável que o salmista roga a maldição sobre si, caso se deixe levar pelo mundo, colocando de lado a esperança de retornar a Jerusalém. Ele diz que a minha mão direita fique esquecida, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Ele não ia conseguir tocar mais, né? Ficaria aleijado, sem movimento, inútil para tocar um instrumento. Que a minha língua fique presa no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e se eu não elevar Jerusalém ao patamar da minha alegria suprema. Ele não ia poder cantar mais, né? Então, sabe, meus irmãos, não importa quanto tempo passou, o princípio ainda é o mesmo. Sabe, entrando num assunto, fazendo um pequeno parênteses, né? Eu assumi um dia um compromisso diante de Deus, de amar minha esposa, e eu faço isso todo dia. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero dizer o seguinte, que eu assumi um outro compromisso diante de Deus. Eu assumi esse compromisso perante Deus, perante o conselho da igreja de Guaianás, e eu assumo perante a igreja e perante qualquer conselho que eu presidir. Eu disse, irmãos, se um dia eu traísse minha esposa, eu peço a Deus que me dê a decência, a coragem de púlpito, comunicar à igreja dizendo, a partir de hoje eu não sou mais pastor, a partir de hoje eu não tenho mais autoridade para aconselhar ninguém, para ministrar nada nenhum de nossos sacramentos. Eu estou fora do ministério enquanto Deus não me restaurar. Esse é um compromisso que eu assumi comigo, porque não é possível, não é possível. E eu aplico isso a todas as áreas da nossa vida. Não é possível. Nós não temos vida secular.
Nós somos servos de Deus. Né? Então, foi o que eles fizeram. Olha, que eu fique aleijado com a minha mão direita, que a minha língua se prega ao céu da boca para não cantar mais, se eu aceitar fazer parte dessa miséria, desse exílio miserável que destruiu o templo, tirou o povo da sua terra. Eles mantiveram e pretenderam sempre manter os seus valores. A última ação foi, por isso que eles penduraram, né, os instrumentos, num gesto muito simbólico, né? A última ação foi esperar a justiça de Deus. Meus irmãos, a última sessão do Salmo é bastante dura mesmo, e de natureza imprecatória. É uma linguagem de imprecaução, né? Uma linguagem dura. E o salmista clama por punição para seus captores e para quem os auxiliou e se alegrou com a queda de Jerusalém e da nação. É curioso isso. E nós temos muitos, entre aspas, cristãos, crentes, que estão felizes com os rumos profanos e blasfemos que as igrejas têm tomado, muitas, né? Você liga a televisão e vê um camarada que não fala nada de Bíblia, só fala de dinheiro, um templo gigantesco, lotado até a tampa. E olha para as nossas igrejas, um grupo relativamente pequeno. As pessoas vão lá no outro, depois que eu vim para cá, eu fiquei milionário, tenho não sei quantos carros na garagem, etc. E muitas vezes nós estamos aqui lamentando porque perdemos alguém da família, perdemos o emprego, perdemos alguns bens, né? Isso é curioso até de pensar. Então, o salmista ele diz, olha, ele joga uma maldição, né, por aqueles que se unem aos blasfemos, aos inimigos, né? Então, ele pede pela justiça de Deus, o juízo do pecador e justificação do servo. É o objetivo do salmista no versículos finais do Salmo. E é perceptível sua confiança em Deus para a reversão da situação e para o tratamento do mal. Então, o primeiro alvo do julgamento divino, nas palavras do escritor, é Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, por isso, aparentados dos israelitas, rebelaram-se e se alegraram com os sofrimentos dos seus parentes desde os dias do profeta, né? Até eu vou falar uma coisa aqui, eu não estou criticando ninguém, muito menos a igreja. Hoje eu já encaro essa questão das palmas como algo natural, um instrumento musical. Eu próprio sou desafinado até para bater palma. Mas sabe que se vocês examinarem o Antigo Testamento, vocês vão descobrir que as palmas eram usadas pelos inimigos do povo de Deus toda vez que eles sofriam derrota. Eles batiam palmas e batiam os pés. Eu acho que a gente devia tomar um pouco de cuidado em examinar esses textos e refletir sobre ele, mas eu não estou criticando o costume de bater palmas mais, que esse tempo já passou, né? Mas eu ainda acho que, e as pessoas usam o Salmo para dizer, não, batei palmas, mas se os irmãos fizerem uma exegese cuidadosa do Salmo ali, é interessante que ele diz assim, batei palma a todos os povos, mas do povo de Deus ele diz para louvar. É curioso, viu? Eu só estou colocando uma pulga atrás da orelha de vocês. Então, então, meus queridos, olha, Obadias, dias do profeta Obadias, né? E do rei Jeorão, nos dias da queda de Jerusalém, não foi diferente. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, do dia em que caiu Jerusalém, quando disseram, desnudai-a, desnudai-a, até chegar aos seus fundamentos, né? O outro lado é a própria Babilônia, né? Ele não só amaldiçoa aqueles que se unem aos pagãos, ao povo inimigo,
Mas o outro alvo é a própria Babilônia, cuja queda o salmista considera garantida e iminente. Ó filha da Babilônia, que está prestes a ser destruída, feliz aquele que retribuir a ti o que tu merece pelo que fizeste a nós. E os irmãos sabem que a vingança não é nossa, é a vingança de Deus. E com a volta de Cristo, a coisa vai ficar feia para esse povo, pode ter certeza disso, né? Então a linguagem usada nesse texto é curiosa porque traz a ideia de que a Babilônia foi instrumento da punição do pecado de Israel e que de modo semelhante provaria do mesmo remédio. Entretanto, sobre ela o escritor prevê cair a mão punitiva do Senhor em um grau avassalador, que não irá poupar ninguém. Então, aí vem esse texto aqui difícil, né? Feliz aquele que segurar e despedaçar as tuas crianças contra a rocha, né? São palavras duras, mas o salmista certamente tem em mente a associação profética entre a punição das nações e a restauração de Israel, pondo sua esperança no dia da justiça de Deus. Eu entendo, pelo menos é a minha visão, de que ele está se referindo ao povo babilônico, que será melhor que eles matem os filhos do que permitir que eles sofram o que irá acontecer com o povo, né? Então, não é coincidência o grande clamor semelhante entre a Babilônia, os israelitas cativos, e o clamor do mundo, aqueles que creem em Cristo. Então, meus irmãos, para terminar essa palavra, nós de fato estamos diante de uma situação onde o mundo perdido está convidando a cada um de nós a se adaptar. Ele está nos convidando a aceitar. Está nos convidando a distorcer a palavra de Deus. Está nos convidando a abrir mão de nossos princípios, a trivializar a adoração divina e a buscar alegria nos caminhos distantes, não mais buscar alegria nos caminhos do Senhor. Isso se aplica ao que está acontecendo hoje na igreja. E a palavra de Deus é muito clara a respeito. Não sabemos nem o dia, nem uma hora, mas sabemos que Jesus voltará. E nesse dia, como eu já disse, a coisa vai ficar feia para o ímpio. E nós não estaremos mais no meio dessa confusão toda. Nós estaremos sendo arrebatados. Então vamos conservar a nossa direção, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém.